Imagine deitar-se em um consultório, fechar os olhos e, ao som de uma voz suave, começar a acessar memórias que não pertencem a esta vida. Você se vê em outro tempo, com um outro nome, outra aparência, outra história. Sente emoções vívidas, cheiros, sons, dores. Tudo parece real, mas ao mesmo tempo, impossível. Seria imaginação? Auto-engano? Ou será que nossa consciência realmente carrega registros de existências anteriores? A ideia da reencarnação existe há milênios em tradições espirituais como o hinduísmo, o budismo, e mesmo em vertentes do espiritismo e do esoterismo ocidental. Mas o que acontece quando os cientistas resolvem investigar esse fenômeno? Quando a regressão de vidas passadas sai do campo da crença e entra no laboratório? O interesse científico por esse tema cresceu de forma surpreendente a partir da década de 1960, especialmente com o avanço das técnicas de hipnose e da psicologia transpessoal. E o que os pesquisadores encontraram não pode ser ignorado tão facilmente. Um dos nomes mais conhecidos nessa área é o do psiquiatra norte-americano Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia. Ele dedicou mais de 40 anos de sua vida ao estudo da reencarnação, principalmente por meio de casos de crianças pequenas que alegavam se lembrar de vidas passadas. Stevenson documentou mais de 2.500 casos ao redor do mundo, com uma metodologia rigorosa, entrevistava as famílias, investigava os detalhes das histórias, verificava registros históricos e até observava marcas de nascença que coincidiram com ferimentos da suposta vida anterior. Um dos casos mais impressionantes foi o de uma menina na Índia que, aos 3 anos, começou a descrever em detalhes a vida de uma mulher que havia morrido assassinada em outra cidade. Ela citava nomes, rotinas, descrições da casa, hábitos do marido da falecida. Quando a família da mulher morta foi encontrada e compararam os relatos, tudo coincidia. Coincidência? Imaginação coletiva? Ou provas de que a memória pode atravessar o véu da morte? Mas Stevenson não foi o único. Décadas depois, o Dr. Brian Weiss, um psiquiatra tradicional formado em Yale, teve sua visão de mundo transformada após conduzir uma sessão de hipnose com uma paciente chamada Catherine. Esperando tratar traumas de infância, Weiss viu sua paciente começar a narrar cenas de outras vidas, algumas delas em culturas antigas, outras com detalhes históricos que ela nunca teria como saber. Ele tentou ignorar. Tentou justificar. Mas as curas emocionais que ela apresentava após cada sessão começaram a se acumular. Aquilo não podia ser apenas terapia comum. Weiss passou a registrar os relatos, estudá-los, compará-los com fontes históricas e, por fim, escrever sobre isso. Seu livro Muitas Vidas, Muitos Mestres se tornou um clássico mundial, abrindo espaço para que milhares de pessoas passassem a buscar a regressão como uma forma de autoconhecimento espiritual e até mesmo de cura emocional. Mas o que a ciência convencional diz sobre isso? Boa parte da comunidade acadêmica ainda é cética. Muitos alegam que os relatos podem ser fruto de sugestões hipnóticas, confabulações da mente, memória genética ou ressonância coletiva. E é verdade, o fenômeno da mente humana é vasto e muitas vezes escapa ao nosso controle. No entanto, há algo que desafia essas explicações: a quantidade de detalhes específicos, históricos e às vezes verificáveis que surgem durante as regressões. Casos em que a pessoa descreve uma língua que nunca aprendeu. Ou menciona nomes de aldeias esquecidas que constam apenas em registros antigos. Ou ainda, em sessões gravadas, altera o padrão de voz, a postura corporal e até apresenta reações físicas compatíveis com a cena regressada, como sintomas de afogamento ao lembrar de uma morte no mar, por exemplo. Outro ponto impressionante é a eficácia terapêutica da regressão. Diversos pacientes relatam curas de fobias, dores crônicas e bloqueios emocionais após reviverem cenas traumáticas de vidas passadas. Para muitos terapeutas, mesmo que essas vidas não sejam reais no sentido literal, a cura é real, e isso, por si só, já merece atenção. E se o que chamamos de vida passada for, na verdade, um outro ponto de consciência ao qual estamos conectados? Teorias contemporâneas da física e da filosofia da mente sugerem que o tempo pode não ser linear, e que a consciência pode não estar presa ao cérebro. Isso abre caminho para uma visão revolucionária,
Talvez o eu que viveu em outro corpo, em outro século, ainda esteja existindo em algum nível, e nossa mente apenas sintoniza com ele em estados alterados. Essa ideia ecoa em tradições esotéricas que falam de registros acásticos, uma espécie de banco de dados universal que guarda todas as experiências da alma. Durante uma regressão, talvez não estejamos revivendo uma memória pessoal, mas acessando arquivos espirituais profundamente guardados. Além disso, estudos com crianças pequenas continuam intrigando os pesquisadores. Há casos de meninos que, aos 2 ou 3 anos, reconhecem parentes de uma vida anterior, têm pesadelos com formas específicas de morte e demonstram habilidades que nunca foram ensinadas, como tocar instrumentos, falar palavras em outra língua ou reproduzir hábitos incomuns. A questão central, porém, permanece em aberto: o que são essas memórias? Seriam fragmentos de uma vida anterior? Ecos da alma? Construções do inconsciente? Ou será que a reencarnação é real, mas a ciência ainda não tem as ferramentas para medi-la? Independente da resposta, o crescente número de estudos, terapeutas e pacientes ao redor do mundo mostra que algo profundamente significativo está acontecendo. E talvez, mais do que provar a reencarnação como um fenômeno externo, o verdadeiro valor da regressão esteja em nos ajudar a entender que somos mais do que este corpo, este nome e esta biografia atual. Porque se já vivemos antes, talvez estejamos aqui para lembrar.